Como identificar que um homem não presta? Eu sou Elis Borba, especialista em relacionamentos, e hoje eu vou te mostrar como detectar rapidamente quando o homem não presta, a fim de que você não perca mais tempo acabando se envolvendo com alguém que vai te fazer sofrer lá na frente. Você vai acabar se dando mal, caindo numa enrascada, vai ser manipulada, passada para trás, enfim. Preste atenção em todos esses pontos porque é muito importante. Já te adianto algo essencial, que é não busque virar a psicóloga de uma outra pessoa. Isso não faz parte da sua função dentro de um relacionamento. Você identificando que aquela pessoa já tem alguns problemas emocionais, tem questões para resolver, realmente não é a sua função cuidar disso, resolver isso, se você perceber que já são ali questões que envolvem traumas e tudo mais, não é a sua função resolver a vida do outro. Você precisa cuidar da sua vida. Então eu já te adianto porque esse é um ponto, um dos principais realmente. As mulheres têm essa tendência de quererem ser as salvadoras e tudo mais, as cuidadoras, né? Pegam para cuidar, pegam para salvar. Não, não é a sua função dentro de um relacionamento. Então, se você identificar ali já alguns pontos que envolvem esses traumas, o melhor é cair fora porque não é a sua função. Se a pessoa quisesse, ela estaria buscando algum tipo de tratamento profissional. Aí sim, vale a pena, afinal ela está buscando melhorar, resolver as suas questões, mas o que a gente vê é que isso não é muito comum de acontecer, não é mesmo? E não é você que vai ter essa função, que vai acabar se enrolando, se enroscando cada vez mais nessa história. Então vamos lá, alguns pontos importantes que você já vai percebendo ali logo no início, é possível já nos primeiros encontros perceber esses sinais. Um deles é você observando como ele trata as outras pessoas, principalmente como trata um garçom, um manobrista, um frentista, todas essas pessoas que prestam pequenos serviços. Observa como ele trata, qual a gentileza, como ele respeita essas pessoas. Isso é muito importante porque ali já mostra sinais de que talvez ele possa até estar nesse início te tratando super bem, com gentileza, mas quando ele acaba ali mostrando, escorregando com essas outras pessoas que ele não está tentando conquistar, né? Porque quando ele está tentando conquistar para que pegue ali você, para que acabe saindo com você e tudo mais, ele pode sim ter um comportamento diferente, mais gentil, mais cuidadoso, de uma forma, claro, a manipular. Mas com essas outras pessoas ele acaba se entregando. É muito difícil a pessoa colocar uma máscara de super gentil e atencioso e manter essa máscara durante todo o tempo com o tratamento de todas as pessoas. Então observe isso, que é um ponto muito importante, como ele trata as outras pessoas. Um outro ponto muito importante também para você observar é como ele conta as histórias, se dentro dessas histórias da sua vida ele sim se responsabiliza, ou é sempre a culpa do outro, aquilo que está acontecendo no trabalho, o que aconteceu com a família, se são, é sempre as questões dele, os problemas dele, são sempre os outros e outros, ele sente ali a vítima, né? Não se responsabiliza por nada, coloca muito aquela carga de raiva, de culpa em outras pessoas. Então isso já é assim também um sinal de que não serve para ter um relacionamento com você. Afinal de contas, você está aqui buscando, provavelmente se você está buscando essa informação é porque isso já aconteceu muitas vezes com você. Você acabou se envolvendo com um homem que só depois você foi perceber que ele não prestava. Então, saiba que, sim, eles mostram desde o início a pequenos sinais, pequenos detalhes, que muitas vezes a gente acaba deixando passar, achando que aquilo é pontual e não é. É importante estar, principalmente nesse início, muito atenta, não se entregar totalmente a uma pessoa que você não conhece, porque é nessas pequenas atitudes que você vai observando, que você vai detectando os sinais. Então preste atenção que assim você vai conseguir detectar. Outros pontos importantes também a se observar é quando a pessoa é extremamente autoritária, ela vai sim, já desde o início, demonstrar isso em pequenas atitudes, até mesmo em relação a você.
querendo determinar muito, não buscando a sua opinião sobre o programa que vocês vão fazer, se vocês gostam ou não. Falando, não, nós vamos lá e pronto, é agora, é quando eu quero e tudo mais. Então, a forma como a pessoa faz isso e comunica isso muito autoritário, com isso você já consegue perceber, ou também, como eu falei antes, no tratamento com outras pessoas. É um grande sinal, porque se ele já está querendo agora mandar ali em você, em pequenas coisas, imagina lá na frente, quando tiver mais intimidade. Um outro ponto também importante é quando a pessoa é muito preto no branco, não é flexível para nada, tem muita rigidez de pensamento. Você vai perceber isso nas conversas, nas comunicações, o quanto a pessoa é muito rígida, não respeita opiniões diferentes, você falando alguma coisa, dando uma opinião ali um pouquinho diferente sobre o assunto, perceba como ele reage. Se ele aceita e tudo bem ou não, se ele vai querer impor a opinião dele, aquilo que ele pensa de uma forma até, de uma certa forma agressiva. Então observe isso. Hoje em dia as pessoas acabam tomando ali algumas verdades como muito fortes e não aceitam opiniões diferentes e muitas vezes são grossas, agressivas em relação a isso. Então observe, né? Realmente, por exemplo, em relação a opiniões políticas e tudo mais, são assuntos ali que mexem com as pessoas e muitas delas ficam extremamente agressivas e grosseiras ao não aceitar uma opinião diferente. Então preste também atenção nisso. Então esses são pontos que você consegue já observar nos primeiros encontros. E como eu reforço aquilo que eu falei no início, de que não queira tratar essa pessoa, você não é psicóloga dela. Muitos desses comportamentos certamente vêm de traumas da infância, a pessoa que foi rejeitada, abandonada e acaba repetindo isso nos comportamentos, nos seus relacionamentos, até mesmo como uma forma de proteção, né? Ela quer estar por cima, ser autoritária, ser agressiva, para que não se sinta novamente rejeitada e abandonada. Mas isso é uma questão que quem tem que resolver é ela, não é você. Você precisa observar isso, porque lá na frente, com certeza, isso vai piorar todos esses sintomas, toda essa agressividade. Como ele trata, se ele trata mal as pessoas agora, ele vai sim, certamente, acabar te tratando mal também. Não é isso que acontece? Certamente você está pensando aqui, você está lembrando de um outro momento na sua vida que sim, isso aconteceu. Falou, nossa, no início ele me tratava tão bem, de repente mudou. Mas se você observasse como ele trata outras pessoas, você teria percebido que é dessa forma que ele costuma agir. Ele só te tratava diferente no início porque ele queria te conquistar. Então é importante estar atenta nesse momento, principalmente quando está ali conhecendo a pessoa, para não se envolver. Não, porque depois que a gente se envolve, realmente fica mais difícil. Fica mais difícil de sair da relação, vai exigir muito mais. Mas no comecinho, se você já vai observando, já, nossa, isso aqui não tá me cheirando bem. Siga a sua intuição, perceba ali, a gente acaba sentindo e não ouve a intuição, acaba se enrascando depois, mas normalmente, principalmente nós mulheres, temos essa percepção muito aguçada, só que a gente acaba muitas vezes por carência se deixando envolver com uma pessoa que definitivamente não presta. Então comente aqui comigo, diga, você já passou por essa situação? Se sente agora assim mais preparada para que isso não aconteça novamente? Se tiver mais alguma dúvida, pode escrever aqui que eu vou adorar ter essa troca com você aqui nos comentários e uma boa sorte para que realmente você nunca mais, eu tenho certeza, você seguindo essas orientações, nunca mais você vai se envolver com um homem que não presta.